Buenas, pessoal! Eu sou Leonardo de Andrade e nesse vídeo vou estar falando com vocês sobre os melhores livros que eu li em 2022. Bora lá? Bueno, pessoal, estamos chegando ao final do ano, né? Final de 2022, foi um ano muito intenso, um ano de muitas lutas, de muita movimentação política, de muita coisa, na verdade. E é um ano que, enfim, a gente talvez possa começar a retomar as nossas vidas e 2023 está logo aí, com muitas mudanças, diferentes perspectivas e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Para esse vídeo, eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer no canal, né, que é falar especificamente sobre livros, que é algo que os seguidores lá no Instagram têm pedido para mim trazer todo mês aqueles melhores livros que eu li ou sugestão de leituras. Então eu decidi fazer um compiladão dos melhores livros que eu li em 2022. Alguns desses livros não são tão atuais, né? Na verdade a maioria deles não é atual, eu só leio gente que já bateu as botas desse plano. Mas são livros que considero que sejam atemporais e que me marcaram muito, né? Eu li 34 livros esse ano, então desses 34 livros eu separei 9, né, dos que eu considerei os melhores livros. Para essa lista eu não estou considerando Gabriel Garcia Marques e Paulo Freire, porque eu posso ser muito suspeito para falar sobre esses dois autores. Eu li uns 3 ou 4 livros do Garcia Marques ao longo do ano e a mesma coisa do Paulo Freire também, entre algumas leituras e releituras que eu faço, incluindo, né, do Clube de Leitura Paulo Freire. Sem mais delongas, vamos lá. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Pô, o que falar do Sol é para Todos, né? É um livro que foi ganhador do Prêmio Pulitzer de Literatura e é um livro de fato muito intenso que trata sobre algumas questões para além de pontuais, né? Por isso que ele se tornou um clássico tão grande, um livro atemporal. Para quem não sabe, esse livro ele aborda a visão de uma menina sobre um caso de racismo estrutural, né, na cidade dela. O pai dela, o advogado Atticus Finch, ele é chamado para defender um homem negro que foi acusado de estupro e a personagem principal, a Scott, ela passa a acompanhar todo esse caso sem compreender especificamente as nuances que se colocam no fundo. É um livro mágico, um livro maravilhoso, é um livro que, para além de racismo, fala sobre humanidade. Foi uma leitura que me marcou muito esse ano. A próxima não é uma leitura de literatura ficcional, é Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Esse é um livro que eu recomendo de forma muito pontual para qualquer um que queira tentar entender a modernidade e as nuances do neoliberalismo, né? Porque o Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, foi um sujeito brilhante ao entender essas nuances da nova modernidade em que as relações elas se tornam frágeis, elas se tornam efêmeras. Então nesse livro aqui, o Bauman ele vai falar algumas coisas importantes, né? Ele vai falar sobre emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho e a nossa relação de comunidade na modernidade, de como essas relações todas elas foram se tornando efêmeras. Modernidade Líquida, eu tive algum breve encontro com outras leituras do Bauman assim, e eu acho que talvez esse seja a leitura principal para se entender a tese dele sobre a vida líquida. O próximo é de uma autora da América Latina, Pilar Quintana, né? Uma autora colombiana, chama A Cachorra. Ele é um livro curtinho, tá? De 150 páginas assim. E, gente, isso aqui é um livro, é um livro intenso. Tá? Em A Cachorra a gente acompanha a personagem principal, que agora eu não vou lembrar o nome, né? Que encontra um cachorro. Né? Ela encontra uma ninhada de cachorros e, sem poder ter filho, ela fica com essa cachorra e começa a ter um sentimento de mãe relacionado à cachorra. Mas o livro é muito mais do que isso. O livro aborda questões muito complexas sobre o processo da parentalidade, sobre o processo da maternidade, sobre essa necessidade social de obrigar que as mulheres sejam mães e o que isso faz com a psique de uma mulher que acaba frustrada por não ter conseguido ser mãe. É um livro muito denso, um livro muito intenso, que me marcou bastante esse ano, porque ele começa uma leitura muito simples, muito tranquila, e de repente você vai tomando só porrada na cara.
O próximo livro aqui da nossa lista é do Stephen J. Ball, Educação Global S.A. Novas Redes Políticas e o Imaginário Neoliberal. Eu falei sobre esse livro em algum outro vídeo aqui no canal e vez ou outra eu recomendo esse livro para as pessoas, né? Eu falei sobre ele, se eu não me engano, lá num Reels no Instagram, eu acho. Esse aqui, né, para quem estuda educação, é um livro fundamental para a gente compreender algumas das matrizes que nós temos hoje colocadas nas políticas educacionais. Eu diria que com Modernidade Líquida, esses dois livros aqui permitem uma compreensão bastante substancial do neoliberalismo. Primeiro porque o Educação Global é uma análise do Stephen Ball sobre as novas relações globais que se colocam nas políticas educacionais. Então, ao longo do livro, ele vai analisar as relações entre o neoliberalismo, as políticas educacionais globais, as tendências dessas políticas e como tem se constituído o que ele chama de redes políticas, que são grandes redes que constituem uma série de sujeitos, atores, fundações, grupos privados que conseguem se comunicar em uma grande rede e construir políticas, discursos neoliberais que penetram a esfera da educação e colonizam o Estado. Então, se você quer entender de forma mais profunda o que está acontecendo nas políticas educacionais, como é que elas vêm sendo colocadas e como que o discurso neoliberal vem se apropriando dessas políticas para pedagogicar as pessoas neoliberalmente, esta é a obra, ou uma delas, né? Mas é um livro de fato muito poderoso. O próximo é outro clássico aqui, que é do Franz Kafka, né? Eu não tinha tido interesse até então de ler Franz Kafka, mas eu recebi a Metamorfose de presente de aniversário de uma pessoa muito querida para mim, que disse que eu precisava ler a Metamorfose, e então eu li, né? Eu fui adiante e li, e eu tenho sentimentos mistos sobre o livro. Eu trouxe ele aqui no vídeo porque ele é um livro de fato muito poderoso, é um livro muito intenso, é um clássico, né, da literatura ficcional, mas eu tenho sentimentos conflituosos, assim, né? Eu não sei se eu compreendi direito o livro, eu acho que faz parte, porque a Metamorfose é um livro muito complexo, né? Mas de fato o Kafka faz perguntas que nos desacomodam, nos deixam num outro ponto ali estranho. Para quem não sabe sobre o que a Metamorfose se trata, a Metamorfose se trata sobre um homem que é muito entediado com a vida dele, com o trabalho, muito desgostoso da vida pessoal dele, ele decide ficar na cama, né, no seu quarto. E aí de repente ele passa por uma metamorfose e começa a virar um inseto. Nessa metamorfose, os familiares dele começam a renegar ele quem ele é. Então tem uma série de sutilezas e de mensagens aí por trás que são bastante profundas e muito sutis a interpretação de quem quer que vá ler. Eu não posso dar uma interpretação única aqui, posso dar a minha, que eu também não vou dizer para não estragar e dar spoiler para quem não leu, né? Embora isso aqui tem quase 100 anos. E é isso. É a metamorfose. Você vai ler e você vai ter as suas próprias questões. O próximo livro dessa lista eu também falei lá no Instagram, no Reels, que é um livro clássico do Louis Althusser, que chama Aparelhos Ideológicos do Estado. Tá? Esse é um livro bastante marxista, então o Louis Althusser ele seguia uma linha marxista radical, né? Ou seja, marxista de raiz, em que ele faz um ensaio bastante curto, que tem 70 páginas talvez, né? Aqui o livro é mais grossinho porque ele tem um prefácio maior, em que o Louis Althusser ele faz uma análise sobre aquilo que ele chama dos aparelhos ideológicos do Estado. Então ele vai dizer que o Estado tem aparatos, né, que são próprios seus, que conseguem fazer com que a ideologia dominante penetre nos sujeitos de forma velada, sem que os indivíduos consigam perceber o que é a ideologia dominante e como ela se coloca. É um livro clássico, é um livro de sociologia e filosofia marxista fundamental e necessário para quem quiser entender o que é ideologia e qual é a relação do Estado com a ideologia dominante, que consegue penetrar nos discursos, ser subjetiva e pedagogisticar uma massa de pessoas para que elas se conformem às regras que o Estado coloca e não façam revoluções, né, diante de tudo que a gente vive e que é submetido ao Estado. O Louis Althusser também explica algumas outras coisas, como o partido burguês, né, revolução partidária. Então ele tem uma série de conceitos que ele traz aqui. É um livro que eu trouxe porque eu gostei muito, eu já vinha há muito tempo para ler ele, eu já conhecia o trabalho do Louis Althusser, já conhecia
a tese dos aparelhos ideológicos do Estado, mas não tinha me proposto ainda a entrar na questão do ensaio e ler o ensaio de forma pura. Algo que me encantou muito foi que a escrita do Louis Althusser, por ser marxista talvez, é uma escrita muito tranquila, muito limpa, muito clara de entender e que qualquer pessoa que não tenha nem conhecimento sobre Karl Marx ou sobre a teoria marxista pode simplesmente sentar e ler e vai entender o que o Althusser está falando tranquilamente. É de simples leitura. A próxima obra que eu vou trazer aqui também é de literatura ficcional, que é um livro do Khaled Hosseini, né? A Cidade do Sol. Muitas pessoas conhecem do Khaled Hosseini O Caçador de Pipas, que é um outro livro muito famoso dele, também traz temáticas pontuais, né, sobre o Afeganistão. Ele é autor do Silêncio das Montanhas também, essa aqui é uma edição comemorativa de 10 anos. Esse é um livro fenomenal, é um livro muito difícil de ler, porque é muito duro, né? É um livro que trata sobre a história de duas mulheres do Afeganistão, né, de duas idades diferentes e que acabam se encontrando nas mesmas situações por conta das nuances que a história tem e da forma como a história, lá como dizia o Gabriel Garcia Marques, né, o tempo não passa, ele dá voltas redondas, porque hoje o Afeganistão se encontra na mesma situação cruel que se encontrava lá no início dos anos 2000, e enquanto a gente vai lendo, a gente vai percebendo que hoje talvez existam mulheres nessa mesma situação. Então é um livro que trata sobre machismo, é um livro que trata sobre o patriarcado, é um livro que trata sobre a dureza de um regime ditatorial, né, e principalmente um regime ditatorial religioso, como é o caso do Afeganistão, e como isso impacta um sem número de vidas e destrói sonhos e possibilidades de vidas. É um livro difícil de ler, eu preciso admitir, porque ele é muito triste, ele move a gente, ele comove a gente e existem momentos que a gente não quer seguir lendo porque a gente tem medo do que virá. Mas é um livro fundamental para entender o Afeganistão hoje, o Afeganistão no passado e a vida das mulheres afegãs. A próxima obra também é uma obra, é um clássico bastante antigo aí, que já conta com seus quase 100 anos também, e é uma obra complicada de definir, né? Que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É uma obra complicada de definir para quem é socialista como eu, por exemplo. Por quê? O George Orwell foi um ensaísta muito bom, né? Um jornalista político, mas eu tenho as minhas desavenças com ele nas suas obras ficcionais. Eu quase não ia trazer essa aqui, porque não foi um livro que eu considerei tão bom para mim em 2022, mas eu sei que é uma obra clássica e ele tem a sua determinada importância. Agora, eu tenho as minhas discordâncias com George Orwell porque eu considero que ele seja um fatalista e ele não conseguia ver determinadas questões para além do seu tempo e para além não conseguia ver determinadas questões no arcabouço da luta de classes, né? E como ela de fato atua dentro da realidade concreta. George Orwell tem a capacidade, em 1984 e em A Revolução dos Bichos, de ver o pior da sociedade e realçar isso. Talvez por isso ele tenha se tornado tão famoso. O fatalismo e o pessimismo ele tem um lugar muito grande em uma sociedade que fica desesperançosa com qualquer possibilidade de mudança e sem esperança. A Revolução dos Bichos fala sobre uma fazenda de animais que decide se revoltar contra o fazendeiro, né? E de repente, dentro dessa revolução, começa a haver um processo de retomada ao status quo e a revolução começa a ir por água abaixo. Eu vou deixar aqui a recomendação muito forte para ler, para refletir sobre o socialismo e para refletir sobre a questão revolucionária e a índole de sujeitos que tomam o poder, né? Acho que essa seja a maior crítica. O último livro aqui da lista, então, é de um brasileiro. Foi um livro que eu consegui, agora na finaleira do ano, retomar a leitura dele, que foi Escravidão, volume 1 do Laurentino Gomes. Não, Laurentino Gomes é ganhador do Jabuti, lá pelas obras 1808, 1822, 1889, que são obras que eu recomendo muito na bibliografia de estudo de história. E nessa obra aqui, que é a nova trilogia do Laurentino, né, Escravidão, é um apanhado, uma história, como ele fala, uma história da escravidão no Brasil. É um apanhado aí de... Esse primeiro livro tem 400 páginas, de quase 1.200 páginas, sobre a história da escravidão no Brasil e no mundo. É um livro muito denso, é um livro intenso, é um livro com uma bibliografia maravilhosa, e o Laurentino tem aquele jeito dele de escrever jornalístico que não é acadêmico, né? Então você consegue entrar na leitura, compreender as fontes históricas. É um livro que tem uma leitura simples, mas não perde a rigorosidade metódica do trabalho científico. E é um
grande tapa na cara, porque nos traz de volta toda essa questão da escravidão, nos mostra a dívida, né, histórica que se tem para a população afrodescendente. E assim, é um livro fabuloso de história para qualquer um que queira entender mais sobre a questão da escravidão com uma leitura simples e queira mergulhar nessa jornada, né? Esse aqui é apenas o primeiro volume. Em 2023 eu espero ler os outros 2 volumes. Então, pessoal, essa aqui é a recomendação de leituras que eu deixo para vocês, né? Foram as melhores leituras que eu fiz em 2022. Alguns livros são mais antigos, outros nem tanto. Outros receberam novas edições esse ano, por isso eu tive a possibilidade de ler, como foi o caso de Educação Global. Mas são livros que eu deixo sugeridos. Aqui embaixo eu vou deixar a lista desses livros e também a lista dos outros livros que eu li em 2022, caso vocês se interessem. Então esse foi o último vídeo desse ano, conta com o apoio do Sebo Livraria Literário, que é onde eu estou gravando aqui, como vocês podem ver, é um outro cenário. Não deixem de ir lá no site da Fugitivo ou visitar a loja na rua Almirante Tamandaré 352, na cidade de Pelotas, onde vocês podem, inclusive, encontrar esses livros aqui disponíveis à venda. E eu deixo aqui os meus votos de prosperidade para 2023. Eu espero que 2023 traga os bons ventos da mudança, os bons ventos de uma melhora para o povo brasileiro, para as gentes oprimidas desse país, para que a gente consiga minimamente lutar por uma educação pública de qualidade, por uma saúde para todas as pessoas, por segurança para nossas gentes, para que a gente possa tenha a possibilidade de dialogar com o novo governo que virá e pensar, de fato, novas possibilidades para um futuro melhor, para a construção de um mundo menos feio e para a construção de uma revolução que não seja de conciliação, de fato. Então, deixo aqui a quem me acompanha uma lua, um queijo, um beijo, um próspero 2023, que esses 4 anos vão para a lata de lixo da história. E é isso, pessoal. Feliz ano novo, até 2023, né? Até ano que vem. E a gente se vê por aí.